Márcio. Muito bem. Então, agora, mais uma vez, eu quero dar uma boa noite especial a todos vocês que estão conectados, nossos 22 alunos. Não vou ler o nome de todos, mas é um prazer. Quero dar as boas-vindas à turma do primeiro ano de licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Paraná, Campus Londrina. Bem-vinda, turma, né? Então, no singular, bem-vinda ao componente de Fundamentos de Física para o Ensino de Ciências. Sou o professor Isaías, já falei isso, mas agora está gravando, estou repetindo, né? Sou o professor Isaías e vou acompanhar vocês, então, até a segunda semana de dezembro ali, tá bom? Então, no nosso componente, nós vamos trabalhar alguns conceitos da física que podem, então, ser aplicados ao ensino de ciência, né? Lá no ensino fundamental, né? Já que nós estamos aqui trabalhando com a formação de professores, tá certo? Então, eu estou apresentando minha tela a partir de agora, e nós vamos começar hoje com uma aula zero, que eu disse agora há pouco que é uma viagem, talvez uma viagem um pouco longa demais para alguns, mas é um pouco da história da evolução da ciência, né? Espero que vocês estejam enxergando o slide já, se não estiverem, me falem, mas um pouquinho da história da evolução da ciência e que a história da evolução da ciência se mistura com a história da física, né? Há quem diga que a física é a mãe de todas as ciências, né? Mas, na verdade, a física ela é uma evolução da filosofia, né? Que eu acho que essa sim é a mãe de todas as ciências, mas então, já que a física é uma nova filosofia, vamos dizer assim, então podemos sim dizer que é a mãe de todas as ciências, né? Estamos puxando a sardinha para o lado da física, com certeza, né? Com certeza que sim, tá ok? Como diria um outro aí, tá ok? Então, a verdade, gente, é que a ciência, ela surge dos questionamentos. Não é? Então, toda a ciência vai surgir do questionamento. E, na verdade, todas as ciências, ela vai surgir, então, dessas perguntas que eram feitas desde muito tempo atrás para tentar entender os fenômenos que nos rodeiam, né? Sejam eles os fenômenos naturais, então veja só, sejam eles os fenômenos naturais, então aí eu estou falando das ciências físicas, químicas, biologias, né? Sejam eles fenômenos sociológicos, antropológicos, então estamos falando aí de ciências que são mais recentes, mas que também estão presentes hoje no nosso dia a dia, né? A sociologia, a antropologia, a história e tantas outras, né? Claro que a gente vai então se voltar aqui um pouco para os fenômenos naturais, que é da onde vai surgir todas essas ciências naturais e as ciências exatas, né? Então, a história da física ela surge a partir do momento que a humanidade, como está grifada, aí passou a estudar os fenômenos naturais de forma racionais. Por quê? Porque as perguntas dos porquê ou os porquês, eles sempre existiram o tempo todo, né? Agora, na antiguidade, então, isso vamos dizer assim, pré-Grécia Antiga, onde é o berço ali da filosofia, do direito, e então um berço de toda a ciência, na antiguidade, ou na pré-Grécia, vamos dizer assim, as explicações eram todas místicas, né? Eram todas. E quando eu estou falando místicas, eu não estou falando necessariamente de religião, mas também de religião. Então, por exemplo, os fenômenos naturais, como que eram explicados? Eram explicados por deuses, que você já deve ter ouvido, das mitologias gregas ou da mitologia romana, enfim. Por exemplo, Apolo. Apolo era o cara que tinha a carruagem que carregava o sol. Então, que história é essa do sol nascer e do sol se pôr?
Bom, nós temos aqui uma explicação. O deus Apolo, ele puxava o sol da manhã e arrastava ele ao longo do dia até o pôr do sol. E por mais que a gente vá olhar para isso hoje, vai dizer, meu, mas quanta bobagem, como que esse pensamento existiu em algum momento do universo? Sim, existiu, e ele na época, a gente hoje chama de mitologia, mas na época não era chamado de mitologia, entende? Na época, sim, era o que se acreditava. Então, o sol era trazido todos os dias por esse Deus, não é? Então, a filosofia natural, como era conhecida, a física, até o surgimento, até o Renascimento, então a gente vai falar muito hoje do Renascimento. Professor, mas é aula de física, o que isso tem a ver com o Renascimento? O senhor agora virou professor de história. Tudo está relacionado, né? A física está o tempo todo em tudo. Então, quando você estuda Renascimento, você está falando de física. Quando você estuda Revolução Industrial, meu Deus do céu. Tá? E quando você vai colocar sua água para ferver o café, se alguém tiver algum aí, me dê café, é física também. Então tá o tempo todo, né? A panela de pressão. Essa semana eu estava discutindo, né, dando aula nos alunos sobre os gases ideais, falando da grande invenção da panela de pressão. Até a pura física. E como é importante, como é importante na sociedade. Mas enfim, então essa ciência como nós conhecemos hoje, física, química e biologia, matemática, não, a matemática é bem mais antiga, né? Mas a estruturação dessas ciências que elas passam a existir a partir da aplicação do método científico, é tudo projetada ou propulsionada ali pelo Renascimento. Tá? Então a gente vai chegar lá, né? Agora, então lembra que isso então toda essa ciência surge da tentar entender os fenômenos naturais, tá certo? E quem tem uma grande participação aqui nisso é a astronomia, né? Era algo que fascinava muito desde lá da Grécia antiga, né? Quem assiste ou assistiu aquela série The Big Bang Theory, né? Que tem aqueles físicos lá. Tem um dia que a menina vai pedir pro físico lá, ensina um pouco de física para mim, né? O Sheldon. Fala, não existe um pouco de física. Daí ele começa a falar numa noite de verão na Grécia Antiga, com Platão, com Sócrates, esses caras, Pitágoras, que ainda é mais antigo que esses caras, tentando entender o que fascinava muito naquela época e que fascina até hoje, que são os corpos celestes, né? Bom, e aí, ainda lá na Grécia Antiga, a gente tem um cara que vai ser muito importante para mudar a forma de se fazer a própria filosofia, né? A gente ainda não está chamando de física, mas fazer a própria filosofia, que é o Aristóteles. Aí o Aristóteles que viveu de 384 até 322 antes de Cristo ainda, né? Então, por que esse cara é importante? Porque ele vai, embora ele fosse um aluno de Platão, né? Então ele não era necessariamente da Grécia. Então ele volta para sua cidade, acho que era a Macedônia, de onde ele vinha, e ele vai fundar uma nova escola de filosofia e ele vai romper um pouco. Ele vai ser aquilo que nós chamamos de primeiro materialista. Né? Por que ele vai ser o primeiro materialista? Porque ele vai ser o primeiro a querer abandonar um pouco o pensamento abstrato, ideológico de Platão, né? Lembra que a gente usa o platônico como algo inalcançável, intangível, né? Intocável, né? E ele vai começar a dizer que eu preciso me basear nos meus sentidos. Basear nos meus sentidos. E espero que você entenda o que eu quero dizer com isso, porque isso é extremamente importante. Porque quando eu começo a falar, então, de sentido, eu começo a falar de tocar, pesar, comparar. Todos esses termos são o quê? São medir.
Comparar é medir. E é daí que a gente vai trazer o pensamento, a explicação, ou as tentativas de explicações de fenômenos, para algo mais sensorial e mais concreto, mais palpável, né? Então a gente sai do platônico para o aristotélico, né? Que é o palpável, é o sensorial. Então, como está aqui na breve descrição do Aristóteles, o primeiro materialista obcecado pela categorização dos mundos. Então, dessas ideias vão começar a surgir a química, a biologia, a física. Por quê? Porque ele vai falar assim, ó, o mundo é composto de matérias que têm formas diferentes, que têm estruturas diferentes, que têm organização diferente. Quando eu estou dizendo que tem massas diferentes, tem substâncias diferentes, quando eu estou dizendo isso, percebe que eu estou remetendo a algo sensorial, seja de tato, de visão, de olfato, de força, de contato, não é? Então eu começo a me deparar com situações mais tangíveis, mais organizacionais, mais classificatórias, né? Então é daí que vai surgir as ciências modernas. Mas elas vão ter essa propulsão só depois da gente passar por um período chamado de Idade Média, ou Idade das Trevas. Então o texto vai dizer assim, a física entrou em declínio na Idade Média, tendo revivido lá no Renascimento, principalmente com um cara chamado Galileu Galilei, né? Que foi então talvez o primeiro físico, né? Porque foi o cara que começou então a pegar e tentar primeiro aplicar um método científico, isso é extremamente importante para nós, não é? E o primeiro que começou a pegar a matemática e usá-la como ferramenta, né, para provar ou para explicar os fenômenos físicos. Tá? Então, ele é um cara extremamente importante, também lá do Renascimento, né? Um cara que foi o primeiro que começou a mudar um pouco essa ideia do cientista ter que explicar as razões dos fenômenos, por que tais fenômenos ocorrem. Então, isso é desde lá da antiguidade. Lembra que eu falava das explicações místicas, metafísicas, religiosas, mitológicas. Por quê? Porque a ciência estava sempre querendo entender o porquê. Né? E aí, então, vem Galileu para dizer assim, ó, peraí, eu não tenho que tentar entender o porquê. Eu tenho que descrever o fenômeno e interpretá-lo e postular leis e testar para ver se as leis funcionam. Né? Então, isso mudou muito. Então, isso é a explosão da ciência moderna. E aí, um cara que vem logo após Galileu, que é o grande nome da física até Albert Einstein, que é Isaac Newton, que vem logo na sequência, e aí sim, tudo isso que Galileu fez, ele faz mais ainda e de maneira maior ainda, né? A gente vai falar mais dele, obviamente, mais para frente. Então, lá na antiguidade, como eu sempre dizia, então as pessoas estavam o tempo todo tentando entender o mundo que as rodeavam, né? Então prestando atenção nos movimentos dos astros, na regularidade do ano, do dia, do ciclo lunar, o fato da posição relativa das estrelas serem sempre as mesmas numa dada época do ano, tá? O fato dos objetos caírem, né, as 4 estações do ano. Então, tudo isso era controlado. Então, isso é desde antes da Grécia, né? Os povos antigos, os astecas, maias, já tentavam, já tinham até calendário, né? Então, como eu dei o exemplo, tá aí o exemplo do nosso amiguinho que arrastava o sol com a sua carruagem de fogo, né?
Então, as explicações eram todas essas, né? Mitológicas ou místicas, deus e deusas, né? Na Grécia Antiga, Gaia era a deusa da terra, Zeus controlava o poder dos relâmpagos, Apolo é o cara que fazia o sol nascer e fazia o sol se pôr todos os dias. Né? A física, com a tentativa de obter uma explicação racional do mundo, era um contraste, então, para essas explicações mitológicas e até religiosas. Entenda-se que aqui a gente não se fala, não existe ainda cristianismo como religião institucional, institucionalizada, né? Então, claro, se você olhar lá para a Bíblia, tem um Antigo Testamento, né? Todos os povos, né? Lá, que existiram na época, talvez você não acredite em nada disso, mas enfim, há um registro, né, nem estou dizendo, não estou falando de religião aqui, mas há um registro, mas esses caras eram apenas uma nação, a nação, o povo de Israel, que virou Estado há 60 anos atrás, eles eram um povo, então eles não eram uma religião organizada, né, difundida pelo mundo. Então, quando a gente fala de religiosidade, era a religiosidade da antiguidade, né? As mitologias, os misticismos e as metafísicas que eram usadas naquela época. Né? Os povos antigos começaram, então, essa construção em diferentes épocas, a construção desta física mais racional, com diferente ênfase. Então, por exemplo, está aí uma foto dos povos maias, que lá no século I, já antes de Cristo, já tinham desenvolvido um bom calendário, que conheciam com boa precisão, né, de 6 segundos a duração de um ano. Século I antes de Cristo. Tá? Conheciam também com precisão boa o movimento do Sol e já trabalhavam com o conceito de zero, que é um conceito abstrato, de certa forma. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos, questioná-los se o zero existe na natureza. O zero existe na natureza? Hoje é um questionamento que eu me faço, né? O vácuo existe? O vácuo é a ausência de matéria. Ele existe na natureza? Não. Não existe nenhum lugar que tenha ausência de matéria. O zero absoluto. A temperatura zero absoluta. Existe? Não, não é atingido. Eu não sei se o zero existe na natureza. Ele é um conceito utópico, idealizado. Né? Bom, já lá na antiguidade também, então, a gente fala muito da Grécia, né? Do surgimento ali do conhecimento lá na Europa, mas os indianos também haviam desenvolvido a noção do zero, né? Também foi transmitido para o mundo árabe. Também refletiam sobre questões físicas desde o 3º milênio antes de Cristo. Tá? Entre os séculos 9 e 6 a.C., os filósofos indianos já defendiam também o heliocentrismo e o atomismo. O que é o heliocentrismo? Não sei se você está lembrado disso, então veja só. O que a gente hoje sabe, tem certeza, né, pelas leis físicas? Que o Sol está no centro do universo e os planetas do sistema solar orbitam ao seu redor. Até lá Galileu, século XVI, depois de Cristo, né, a teoria mais aceita é que a Terra era o centro do sistema solar e os outros corpos, inclusive o Sol, é que giravam em torno dela. Né? E sabe o que é uma coisa interessante? A coisa interessante é que se você mudar o referencial, as leis físicas daquela época estavam corretas também. Né? O problema é quando você começa a pôr o referencial fora do sistema solar. Aí, quando você põe um sistema fora do sistema solar, um referencial fora do sistema solar, que não era possível antes. Então, Galilei, ele tem uma importância grande, porque como era corriqueiro naquela época, o cara não era só um tipo de cientista, até porque não existia só o físico naquela época. Ele era físico, matemático, engenheiro, etc. Então, ele ajudou a desenvolver os objetos de observação celeste, não é? O telescópio, a luneta. Então, aí, com a observação de outros astros, ele pôde ver, peraí. Agora nós vamos voltar a essa ideia de que, na verdade, a Terra não é o centro do universo, não. Mas isso ganhou força lá com Galileu, ou talvez um pouco antes de Galileu, com Nicolau Copérnico, né?
então que defendia o modelo que o Sol era o centro do universo, o Sol era o centro do sistema solar, né? Mas antigamente não, a gente acreditava que a Terra era o centro, né? Porque é o que a gente vê quando a gente olha para o céu, é isso, é o que a gente vê, é o Sol girando e não a Terra. Claro, porque a gente está na Terra, né? Mas então veja, o heliocentrismo é o sistema que diz que o Sol é o centro do universo. Por que ele leva esse nome, professor? Por que não se chama solocentrismo? Ia ficar mais fácil, né? É verdade, ia ficar mais fácil. Mas você tem que entender que o Sol é composto de hidrogênio, né? E 4 átomos de hidrogênio junto formam o hélio. Então, daí esse nome heliocentrismo. Não é porque foi o hélio que inventou, não. Legal? E ele oposto a ele é o geocentrismo, que é a Terra sendo o centro. Então veja, cara, esses caras aqui estavam falando de heliocentrismo no século 10, 9, 8 antes de Cristo. Né? E falando do atonismo, o que é o atonismo? É a ideia de que a matéria é composta por uma unidade é, única, né? É uma unidade fundamental, né, que era composto de partículas, tudo era composto de partículas, né? Que vinha a ser o átomo, né? E aí depois a gente vai entender que o átomo também está cheio de partículas lá dentro, né? É assim, a ciência vai evoluindo o seu pensamento. Bom, mas então voltando para a Grécia Antiga, a gente tem uma participação muito importante desse cara aí que é o Tales de Mileto, né, foi o primeiro filósofo ocidental a recusar as explicações sobrenaturais, religiosas ou mitológicas para os fenômenos naturais, defendendo que todo o evento tinha que ter uma causa natural. Uma causa natural. Então, lá no século IV, ó, a gente até está chegando perto do século, do fim, né, da era pré-cristã, os chineses já haviam enunciado o que a gente conhece hoje como a primeira lei de Newton. Então, onde é que está Newton nisso, professor? Newton está depois do Renascimento, depois de 1600. Mas a ideia da sua primeira lei, que ele sistematizou, matematicamente provou tudo, né? Já era bem mais antiga lá pensada ou proposta pelos chineses, né? Se você não sabe, está curioso, não está lembrando o que é essa primeira lei de Newton, é a lei da inércia, né? Tudo que está em movimento tem uma tendência natural em permanecer em movimento, ou tudo que está parado tem a tendência natural em permanecer parado. Vamos falar disso? Vamos falar muito disso. Então, tá aí o Tales de Mileto. O Tales de Mileto viveu aí, então, no século... A gente não tem muita certeza de que ano ele nasceu, não sei se 624 ou 623, e nem de que ano que ele morreu. Mas aí é século 6 antes de Cristo, tá? Aí lá na Grécia. Bom, e aí a gente vai passar também por um cara muito importante chamado Pitágoras, que vocês devem ter ouvido muito na matemática, sobre o tal teorema de Pitágoras. Pitágoras viveu de 500 a 490 antes de Cristo. Não tá, tem alguma coisa errada aí, né? Não pode ter vivido só 10 anos. Então, tem alguma informação errada, peço perdão. A gente pode corrigir essa informação depois. Então, as primeiras. Pitágoras faz parte, então, das primeiras tentativas no Ocidente, então, saindo lá da China, vindo para a Europa, de prover explicações racionais para os funcionamentos dos fenômenos da natureza, né? Tá? Então, Pitágoras e seus seguidores, lá no século VI, acreditavam que todo o sistema numérico era dividido em elementos finitos. Então, é essa ideia que vai trazer depois a ideia do átomo, né, para a química, para a física, né, a história da matéria ser formada por uma partícula única, né, fundamental, vamos dizer assim. Então, aí vem. Posterior a Pitágoras, vem então esses três caras que são bem importantes. Não sei se vocês estão. Acho que vocês estão começando química agora também, né? Fundamentos de química. Mas é um cara que a gente ouve bastante falar na química, o Leucipo, Demócrito e o Epícoro, né? Que foram os caras que impulsionaram mais ainda a ideia de que a matéria era composta por átomos extremamente pequenos, sendo formado por diferentes átomos e suas combinações.
Então veja que quando a gente, átomo, né, não sei, você deve saber, eu não sei se você sabe, átomo é aquilo, significa não divisível. Tomos significa parte, e o prefixo a é a negação, né? Então, não divisível. Então, quando a gente propôs essa ideia, é porque a gente entendia que o átomo era a menor partícula. Uhum. E hoje a gente sabe que o átomo ele tem um núcleo formado por nêutrons e prótons, e ao redor desse núcleo orbitam elétrons, que a gente passou a entender depois que seriam as menores partículas. Mas hoje a gente sabe também que os prótons e os nêutrons são formados de partículas subnucleares, né? Que são os quarks, os muons. Então é interessante a gente perceber que a ciência ela se transforma, não é? Então eu sou um físico, mas eu sou um físico que questiona muito se há verdades absolutas dentro da ciência, não é? Então o que a gente pode, o que a gente tem que se apegar então? A gente tem que se apegar na aplicação da ciência, aplicação do método científico. Então, eu desenvolvo uma teoria, eu proponho, eu testo e eu provo. Então, fora disso, hoje em dia a gente tem em voga a galera que acredita na Terra plana. Talvez exista alguém aqui que acredite nisso. Bom, eu vou zombar desse cara? Não. Eu tenho que acreditar no que tem o que tem aplicação de método científico. Então, você pode aplicar. Então perceba que a verdade está no consenso, né? No consenso da comunidade científica. Então, mas não quer dizer que ela é absoluta. Existem verdades absolutas? Eu não sei. O que é uma grande viagem, né? Porque se não existir verdade absoluta, essa frase é uma verdade absoluta. Então, eu tenho um paradoxo. Meu Deus, acho que eu tô viajando demais para vocês hoje. Tá demais? Eu falei que eu viajo, que eu falo e que eu gosto, Tá né? tranquilo. Eu me empolgo. Obrigado. Acho que foi o Vitor que falou comigo. Obrigado. Bom, enfim, voltando então aqui para nossa evolução da física. Vamos deixar essas viagens mais complexas ainda para um outro dia, quem sabe. Então, esses caras que vieram pós Pitágoras, né, reforçaram ainda então essa ideia do átomo. Século XIII, então, foi um dos primeiros gregos a defender o heliocentrismo, então Aristarco, então o heliocentrismo século XIII antes de Cristo, então mais ou menos contemporâneo com aqueles chineses que nós falamos, embora o paradigma dominante fosse ainda o geocentrismo, né? Aristarco também tentou calcular o tamanho relativo da Terra, da Lua e do Sol. Então, não quer dizer que ele conseguiu, mas enfim, estava ali se desenvolvendo, estava engateando todas essas coisas. A gente vai ter uma questão importante sobre isso, e aí eu acho que era uma coisa que, né, se vocês me deixarem, eu falo 2 dias sobre isso, que é quando o cristianismo se torna a religião oficial do governo. Não é? Então a gente vai começar a Idade Média. E aí tem um problema que é o seguinte, né? Por que o heliocentrismo, por que dizer que o Sol era o centro do universo matou, por exemplo, o Giordano Bruno? Porque se entendia que isso era contrário à ideia, é, pelo sim, pelo não, a ideia da Bíblia. Então, entende? Mas será que a Bíblia realmente dizia textualmente que a Terra era o centro do sistema solar? Não, não diz. Então então é por essas e outras, né, que a gente disse lá num dos primeiros slides que a ciência ela deu uma estagnada durante a Idade Média, né?
por causa de questões como essa, né? Bom, a gente vai chegar lá. Primeiro tem que cair o Império Romano, né? Para daí chegar, então, a Igreja Católica tomar o poder, né? Na Europa, na Grécia, na Roma, né? Bom, Aristóteles era o cara que acreditava, então, na existência de quatro. Bom, Aristóteles vem então nessa sequência que nós falamos dele lá no início, e agora trazemos ele de novo, então, porque ele vem nessa sequência aqui, né? Pincelamos nele sendo, então, o primeiro materialista, né? Não materialista, aquele cara que acumula bens materiais, né? Mas o cara que acredita na matéria, no universo, na medição, na comparação, na classificação, etc, etc, etc. Então ele tinha uma ideia que toda a ciência, todo o universo era composto de quatro elementos: terra, fogo, água e ar. Né? Então, quem aí tem a idade para ter assistido o Capitão Planeta é basicamente isso, né? O Capitão Planeta, com a união dos quatro elementos, né? Então, cada um tinha o seu lugar determinado no universo, né? Cada um tinha o seu peso. A Terra era mais pesada, ela ficava em cima, então daí vinha a água, que ficava em cima da superfície. Em cima disso vinha o ar, que era mais leve ainda. E tinha o fogo ele tentava escapar do centro do universo, do centro da Terra. Ali, né? E ainda havia um quinto elemento, aliás, que era o elemento perfeito, que era o chamado éter. Não é esse material que a gente compraria numa farmácia, né? Seria um quarto elemento da natureza, que ele seria o elemento perfeito, porque ele não teria peso. Né? Então ele permeava tudo, né? Inclusive as estrelas eram formadas por esse material. E essa ideia do éter, depois ela foi reformulada, né? E até Einstein quase, olha que eu estou pulando para o início do século XX, né? Ainda se acreditava que por que a Terra não caía, né? Tudo que sustentava o universo era esse tal éter, né? Claro, né? Com uma evolução muito grande em relação ao pensamento de Aristóteles. Então, ali aqui então que nasce o grande esforço para tentar explicar racionalmente os movimentos dos planetas, do Sol, da Lua, né? Como, por exemplo, com Eudócio, né, de Sidro, lá no século IV, foi aparentemente o primeiro grego que proveu observações quantitativas a respeito dos movimentos, né? E tentou descrever matematicamente o movimento desses corpos celestes. E aí eu falei do Sheldon, né? E eu falei daquele episódio onde ele tenta dar aula lá para Penny, né? E ele começa sempre com aquela história de na Grécia Antiga, numa noite de verão, né? Os caras olhando o céu e eles começam a se perguntar o que é física, né? Física vem do grego, né? O physique ou physis, né? Que significa natureza. É a ciência que tenta estudar a natureza em seus fenômenos, em seus aspectos mais gerais, analisando as suas relações e propriedades, além de tentar descrever e explicar as suas consequências, né? Ou seus fenômenos, ou prever, né, o que vai acontecer. Então, ela surge desse movimento aí, né? Bom, então a gente vai falar do Renascimento. Então, veja que a gente está então saltando aqui da Grécia Antiga para o Renascimento. Então, a gente está pulando a Idade Média. Tá? Na Idade Média, a gente não tem muita coisa acontecendo. Então, por quê? Né? Então, por que a gente sai de Aristóteles, que é século III a.C., e a gente vai falar agora, então, de Galileu Galilei, que é o cara mais importante aí, né? O Nicolau Copérnico, enfim. Então, o que está acontecendo, vocês devem lembrar, não sei, né? Seja você cristão, católico, protestante, ou mesmo ateu, você deve ter uma ideia do que é a história de Cristo, né? E da briga que ele tinha naquela, ou por que ele foi morto, né? Talvez você nem acredite que ele existiu, mas enfim,
Existe o texto bíblico vai dizer, né, que ele veio, ele era filho de Deus, você pode acreditar ou não, e que ele foi morto. Mas por que ele foi morto? Ele foi morto porque ele foi uma ameaça para o Império Romano. Então, essa religião, o cristianismo, é uma religião que vai nascer ali lá pelo século III antes de Cristo, né? E que era uma religião clandestina, ela não era aceita, ela era perseguida, né? Então, já assistiu o filme, você já assistiu o filme Gladiador, né? Onde os caras matavam os cristãos, né? Colocavam eles lá para brigar com, com o leão, né? E a galera assistindo, né? E vibrando e tal, etc. Então, há essa perseguição é, por ser um estado, por uma religião clandestina. E aí, bom, aí Jesus vem, Jesus morre por causa disso, porque ele era uma ameaça para o governo, porque ele, alguém vai, tanto que colocam a placa lá na cruz, rei dos judeus, não, mas ninguém podia ser rei, né? Era só o imperador romano. Aliás, tem um problema, por que que o cristianismo, ele era clandestino? Porque ele não aceitava o imperador romano como Deus. Eu não sei se você se ligou nisso, mas naquela época eles tinham esse papel. Ele não era só um líder político, ele era um líder religioso. Ele era Deus, ele tinha o poder de Deus na Terra. Né? Então, quando vem um cara dizer assim que ele é o filho de Deus e tal, que ele pode perdoar os pecados, tá bom, esse cara aí pode acabar com a gente, não, por isso que era que o cristianismo era clandestino, porque não, ele, embora reconhecesse a autoridade política do imperador, não reconhecia a autoridade divina do imperador. Então, por isso que se teve tudo que se teve, Cristo morreu, todos os apóstolos, todos foram mortos, enfim. Né? Então, isso vai até 313, quando Constantino assina um decreto e o cristianismo deixa de ser uma religião clandestina. E aí ninguém. Bom, aí muita água já tinha passado debaixo da ponte, né? Segundo a cronologia, então Cristo morre lá em 30 depois de Cristo, né? Porque ele não nasceu no ano zero, mas enfim. Se supor que ele nasceu no ano zero, ele morreu em 33, enfim. Então a gente pula lá para 300, né? Porque o Império Romano tá esfacelado. Então a gente tem as invasões dos medos, dos persas ali, tá? Tá perdendo, né? Já não é mais o mesmo que era. Então Constantino não se sabe ao certo se é um golpe político, se é um ato político, ou porque ele se tinha convertido ao cristianismo. Ele libera o cristianismo, passa a ser legal dentro do Império Romano. Em 325, ou talvez o que possa indicar sua conversão, ele abdica do posto de Deus, da posição de Deus, então ele admite, através de um documento, que ele não tem o poder de Deus, então ele revoga o nome de Augusto, né? Também. Mas aí o cristianismo vai se tornar ele ainda é uma religião legal agora, mas ele não é a oficial do governo. Ele passa a ser com Teodósimo, né, no século IV. Tá? E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando o cristianismo se torna a religião oficial do governo, começa a se fundir, então, igreja católica apostólica romana com poder. Então a igreja agora ela passa a assumir um poder, ela tem um poder não só religioso, ela tem um poder político, econômico e tudo, né? E a igreja começa a acumular patrimônio e poder e mais riqueza e mais poder e mais patrimônio e vai assim vai. Bom,
como que ela acumula tanto poder e como que ela acumula tanto patrimônio? Uma das razões é porque a igreja, então aí tem o início da Idade Média, é aí, né? Então a igreja começa a também ser detentora do conhecimento. Então não existe conhecimento fora da igreja. Então, quando você começa a ver os filmes antigos, né? Nome da Rosa, o próprio filme da Reforma Protestante, lá o filme do Martinho Lutero, que aí a Reforma Protestante é o fim da Idade Média, né? A Reforma Protestante é um ato renascentista. É interessante isso, né? Bom, pelo menos eu acho, não sei se vocês estão achando que eu estou viajando para longe, né? Mas, enfim, o que acontece é que ela começa a monopolizar o conhecimento. Então, eu disse desses filmes antigos, desses filmes dessa época, você vai ver que as universidades estão aonde? Estão na igreja, estão com a igreja. Né? Então, tem os monastérios ou as universidades, né? As línguas oficiais o latim, né? Era só se confunde com a língua oficial da igreja. Né? Eu preciso falar pouco para quem fala muito fala bobagem. Né? Eu não sou da área de humanas, não sou da área de exatas. Mas o importante para nós é que você entender isso, né? Que começa a haver então esse monopólio, inclusive do conhecimento. E aí a gente começa a existir o quê? Aquilo que nós conhecemos muito bem chamado de Inquisição, ou de Santa Inquisição, que de santa não é nada. Não é? Que era se opor de forma voraz a todos que discordavam daquele conhecimento. Né? Ou daqueles que discordavam daquilo que a igreja pregava. E aí a gente tem a Inquisição de alguns, seja por questões políticas, seja por questões científicas. Né? Então aí a gente chega no caso famoso de Giordano Bruno, ou Giordano Bruno, que é um cara que é morto pela igreja por defender o heliocentrismo. Então ele morre em 1600. Já é o final da Idade Média. Já está acontecendo o renascentismo. Então ele ali vamos dizer assim, é um dos últimos que pagam com a própria vida, né? Então, por que ele morre? Por defender que o Sol era o centro do universo. Né? E aí eu falei agora há pouco, por que isso era tão importante para a igreja, né? Porque era como se fosse questionar a Bíblia, porque a Bíblia diz que a ideia ali, né? Há uma passagem no Antigo Testamento onde o líder do povo, lá o sucessor de Moisés, que era Josué, estava numa batalha, e aí tá escurecendo, e ele ora a Deus, e aí a escritura registra que o sol parou. Então esse é um questionamento que até hoje alguns religiosos têm. Né? O sol parou, então é o sol que gira em torno da Terra. Não é, de fato, não é o Sol que gira em torno da Terra. Mas dentro do que se podia à época que foi escrito a Escritura, então estava certo dentro do contexto, tá certo? Não adiantava naquela época ele dizer, não, porque, veja bem, Deus, Josué orou e ali Deus então congelou a expansão do universo. Pô, ninguém conhecia nada disso na época, né? Na época da escritura do texto, não na época da Inquisição. Na época da Inquisição, os caras estavam tentando dizer, olha, vamos interpretar de forma diferente isso, podemos ter uma outra interpretação. Então, isso era o problema da Idade Média, você não podia, né? A interpretação estava toda com o poder da igreja.
Bom, qual é um dos grandes pontos da Reforma Protestante? A Reforma Protestante de 1517, né, Martinho Lutero. Primeiro que ele vai dizer que a Bíblia tem que não ser traduzida para a linguagem do povo e não só em latim. Todo mundo pode ler e pode interpretar. Não é só os padres que têm o poder de interpretar a escritura. Então, isso é um pensamento renascentista que vai, é por isso que ele quase foi morto, né? Porque era antagônico ao que se pensava. Né? Bom, então eu acho que eu já falei bastante dessa Idade Média para dizer que não tinha muita coisa ali na Idade Média, né? A gente tinha esse monopólio do conhecimento, esse monopólio do poder científico. Então, pouco se evoluiu, né? Então, quando a gente vai falar do pensamento medieval, era um pensamento pouco científico. Inclusive, eu até tenho um slide, a gente vai ter que parar por aqui, mas a gente tem um slide que mostra mais ou menos qual era a ideia do pensamento medieval aqui nessa tabela, né? Então, pensamento medieval da Idade Média. Acreditava-se no teocentrismo, Deus era o centro de tudo, a verdade era a Bíblia era a verdade, né? A vida material não tinha importância, o conformismo, então a Idade Média é muito marcada por isso, né? Essa ideia do conformismo, né? Vocês já ouviram falar, talvez alguns tenham mais idade, passaram um pouquinho mais dos 20, como eu, já tenho ouvido falar da síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela, não é? Isso? Ou talvez você já nunca tenha assistido essa novela, ou não conheça a obra de Jorge Amado, mas já tenha ouvido falar dessa música, ou dessa síndrome de Gabriela. É a síndrome do conformismo, né? Então, tudo é porque é, do jeito que é, e vai ser sempre assim, e acabou. Né? Eu não tenho que pensar na vida material, eu não tenho que pensar no meu conforto, né? Deus me fez um servo e eu estou aqui para servir. E, enfim, quanto mais eu sofrer aqui, mais eu vou ter uma salvação melhor depois, né? Tá certo? Então, é por isso que a gente tinha, por exemplo, lá na época, vocês não sei se leram um livro ou assistiram um filme, né? Ou de Código da Vinci, vocês viram os flagelos que eles faziam, né? As penitências que se pagavam, né? Até Martinho Lutero. Não, é isso dentro do pensamento medieval, porque quanto mais eu sofrer, melhor vai ser. E quando a gente tem o Renascimento, a gente tem o pensamento renascentista, a gente, inclusive, né, com a Reforma Protestante, fala, não, peraí, cara, a salvação não é pelo seu sofrimento. Aliás, né, o que Martinho Lutero vai dizer, não tem nada que você possa fazer. Entendeu? Então, há também uma mudança de teocentrismo para antropocentrismo. Olha que palavra bonita, professor. O senhor não vai fazer isso toda quinta-feira, né? Não, é só hoje, gente. Porque, olha só, na Idade Média, Deus era o centro de tudo. Teocentrismo. Teo, Deus. Era o centro de tudo. No Renascimento, antropocentrismo. Antropologia, estudo do homem, né? Antro, um prefixo que significa homem. O homem é o centro. Então, até para a religião, isso muda. Porque com a reforma protestante, então não tem nada que você possa fazer que você possa alcançar a Deus. Não é nada que você possa. É Ele que vem ao seu encontro. E se você ter a fé, a salvação é só pela fé. Então parem de sofrer e parem principalmente, né, a grande briga, parem de pagar, né, para a igreja, como acontecia lá na Idade Média. Também no pensamento medieval nós tínhamos o asceticismo, então era uma doutrina de pensamento ou de fé que considerava
o Ascense, isto é, a disciplina do autocontrole estrito do corpo, do espírito, um caminho imprescindível em direção a Deus. Né? Então, além de que, né, a natureza era fonte de pecado, o meu corpo era fonte de pecado, né, tinha esse asceticismo também. E para a gente finalizar, são 20 horas e 40 minutos, o último, que é o dogmatismos. Né? O que são os dogmas? Quando a gente ouve essa palavra, a gente pensa em religião. É assim, estamos certos, porque é da onde vai vir tudo isso. Os dogmas é dizer que a coisa é o que é, porque é, e eu não tenho que racionalizar sobre isso. Então, é um dogmatismo. Então, esse tipo de pensamento é um pensamento que vai inteiramente contra o pensamento científico. Era por isso que, né, durante essa época, a ciência não avança, não evolui, porque ela é antagônica. Ciência e religião não podem andar junto. E o Renascimento vai dizer que sim, que fé e razão são coisas diferentes, e até hoje em dia tem cientistas tentando fazer as pessoas entenderem que as duas coisas podem caminhar junto. Como? Bom, aí é uma outra história muito profunda que a gente e polêmica também, né, que a gente não vai abordar aqui. Aliás, hoje a gente não vai abordar mais nada, porque já são 20 horas e 40 minutos e eu preciso sempre terminar no horário. Eu sempre vou falar muito, mas eu preciso sempre terminar no horário. Tá legal? Bom, então eu acho que a gente para num bom ponto, porque a gente vem até então essa ideia do pensamento medieval, da Idade Média, né? E como que ela interrompe ali a evolução da ciência e como que agora ela vai eplodir, ou ela vai explodir, ou ela vai avançar ali a partir do Renascimento, com Galileu Galilei, e quem vem logo na sua sequência, Isaac Newton, e daí a gente já não fala mais só de ciência, a gente fala só da física, e as outras ciências vão se desmembrando. Tá legal? Gente, eu vou ficar por aqui. Eu preciso ler o nome de quem está conectado para fazer a chamada. Então, espero que vocês não tenham saído ainda. Minha tela acho que não está mais apresentando. Eu não sei se alguém saiu. Quem que é a representante? É a Brenda, né, Brenda? Brenda. Alguém saiu? Se alguém saiu, você me avisa. Acho que não, estamos com 23 alunos aqui. Então, eu só vou ler o nome para ficar gravado, não precisa responder, tá? Para a gente ser mais rápido aqui, tá? Então, estão conectados agora comigo e, portanto, presente na aula do dia 14, a Ana Flávia, a Anaína, o André, a Brenda, a Carla, a Cristiane, a Dalila, a Daniela, a Ellen, a Graziela, o Guilherme, a Radja, eu acho que eu já esqueci como é que se fala seu nome. Mas, enfim, está presente também a Isabela, a Jaqueline, o Luan, o Luiz, a Maria, a Rita, o Rodrigo, a Vera, o Vitor Hugo. Tem dois, não, é o mesmo, né? Vitor Hugo e a Viviane. Tá bom? Gente, eu estou desconectando. Aliás, estou desconectando. Estou encerrando a gravação, mas se alguém ainda quiser comentar alguma coisa, trocar alguma ideia, perguntar, acrescentar, fique à vontade. A partir de agora, está encerrada, então, a gravação. Beleza?